aqui falando com Helder Domingues, que trabalha com consultoria de empresas. Cara, esse é um negócio que eu sempre curti muito, Helder. Além da gente ter essa empatia por conta da música, claro, também pela gestão de empresas. Me conta um pouquinho como que tu faz a parte, vamos falar assim, mais tradicional, né, que é o mapeamento de processo, clima organizacional, etc, etc, que eu acho que vocês fazem isso também, né? Fazemos. Cara, a consultoria é um negócio amplo, né? Na verdade, gestão é uma coisa muito ampla. Então, a gente, como consultores, a gente é obrigado a entender de muitas coisas, e não rasamente, né? A gente precisa entender esses processos. Principalmente, a gente precisa entender dessas questões, não só dos processos, mas de como a gente lida com pessoas, né? A gente entende que toda empresa ela é única, assim como as pessoas são únicas. No final, 100% das empresas são feitas de pessoas. Mas tu acredita que a gente hoje vive um momento de pensar sobre si mesmo? Eu acho que nunca se falou tanto sobre autoconhecimento. E aí tem vários autores que a gente já conversou aí nos bastidores, claro, e que é o para quê. Eu montei essa empresa para quê? Para comprar uma casa, para comprar um carro. Esses argumentos são muito rasos. Me conta um pouquinho como que tu trabalha isso dentro da consultoria. Eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho para a minha história para contextualizar. Vou tentar fazer isso de maneira muito objetiva e rapidamente. Eu sou publicitário, sou músico, eu sou um cara criativo. E eu me formei em 99 em publicidade e logo comecei a trabalhar na CDB como supervisor da agência de experimental. Então, de início, meu primeiro trabalho foi na liderança de equipes criativas. Os desafios que eu enfrentei ali me fizeram olhar para a questão de uma empresa de uma maneira muito diferente. E logo me interessei pela parte estratégica, certo? Então eu sempre trabalhei na parte criativa, liderando equipes, né? Mas sempre ficou essa questão da gestão. E em 2002 eu acabei fazendo um MBA em gestão estratégica. Isso confirmou a minha paixão pelos dois mundos, que assim, existe muita criatividade dentro da gestão e o brasileiro é mestre nisso. Nós somos mestres. A gente tem, assim, não precisa de MBA para ensinar o brasileiro a criar engenhosidade, não da palavra. Exatamente. Nós somos engenhosos por natureza porque é difícil viver no Brasil. Assim como os países que estão em desenvolvimento ou enfrentaram, tem um histórico de lutas, como a gente tem, o nosso povo luta muito, a gente precisa arranjar maneiras criativas de resolver as coisas com menos recursos, ou com o que a gente tem à mão. É a natureza da gambiarra, ou a cultura da gambiarra. Mas isso nos torna geniais. Enfim, esse conflito entre um cara criativo e um cara que olhava para a gestão sempre foi algo que viveu dentro de mim durante os anos que eu fui me desenvolvendo. E mesmo após uma especialização em gestão de propaganda, né, em 2014 eu acabei cruzando com um vídeo do Simon Sinek que falava sobre o porquê. Isso me fez me questionar. Por que você faz o que você faz? A pergunta que é cabal é: por que se levanta da cama pela manhã? Exato. Né? E por que alguém deveria se importar com isso? Ou seja, no fundo, e você junta outras técnicas japonesas, como o Ikigai, e você fala sobre a questão do mantra empresarial do Guy Kawasaki, desses outros nomes, que trazem uma pergunta que a maioria, 99% dos empresários não sabe responder. Todo mundo sabe falar o que faz. Algumas pessoas que fazem de um jeito específico sabem dizer exatamente como fazem e o que os torna diferentes. E talvez até tenha uma história familiar aí, Isso. por honrar as técnicas ensinadas pelo pai, pelo avô, talvez. E é mais ou menos, para por aí. Exato. Mas quando você fala do porquê, quando você pergunta para o empresário, por que você faz isso? Por que sua empresa existe? E se ela acabasse amanhã, se ela deixasse de existir amanhã, que falta faria no mundo? É uma pergunta que é confusa. Ela é profunda. E é matadora, porque de pronto, assim, a pessoa fala assim, cara, se fechar, fechou, como tantas outras. Você entende? Então,
Só que o problema é que nós, como seres humanos, nós nos conectamos com as pessoas que compartilham a mesma visão do mundo que a gente. Sim. Isso é a natureza do que a gente chama hoje de polarização política no Brasil. O Bolsonaro atrai metade do país porque eles pensam como ele. Eles alinham valores com aquela política. O Lula atrai outras pessoas, outra metade do país, porque eles alinham valores com ele. Sim. Independente... Pelo menos cada um deles tem 33% de pessoas que Exato. Vamos dizer assim, dos votos que foram contados, a gente tem essa questão, não é a questão política aqui. Mas é só para citar um exemplo claro de por que você faz o que você faz. Porque você... Eu gosto de você porque nós compartilhamos uma visão de mundo parecida, nós temos sonhos parecidos, nós temos aqui a visão... Gostamos de coisas parecidas. E essa é a natureza da relação humana. Só que isso se estende a como as empresas fazem negócio. Só que a maioria das pessoas não sabem. Inclusive os profissionais de marketing tentam falar sobre isso, mas não com essa profundidade. Existe inclusive uma discussão hoje, Helder, sobre a questão... Tem várias questões de discussão e uma delas é a sexista. Pessoas que só fazem negócios com homens ou com mulheres. Sim. E aí, quando tu faz uma decisão como essa, tu vai compartilhar o teu produto ou serviço com 52% da população, que é feminina, ou 48% que é masculina. Se tu e começa a nichar. Se isso é um valor que tu tem, aí faz sentido porque essa população vai vir. Aí tem quem trabalha com os sêniores, tem um mercado sênior que é gigantesco. Então, para que eu trabalho? Eu trabalho para que as pessoas com mais de 65 anos tenham qualidade de vida na vida que eles têm nos próximos anos. Tem o Pink Money, que é voltado para o público LGBTQIA+. Então, assim, é mais ou menos isso que está falando, né? Para que a minha empresa existe? O que ela faz? E se ela acabar, vão sentir falta dela por qual motivo? Essa pergunta é boa porque nós morremos 2 vezes, não sei se sabia. Não, me explicasse que eu quero saber. Cara, essa pergunta, a resposta me emociona muito. A primeira vez que morremos é quando a vida vai. E a última vez que morremos é quando a última pessoa tem o último pensamento sobre nós. Nossa. Se eu não deixo um legado... Seu legado morreu. Se eu não deixo um legado, se os meus descendentes, se os meus parceiros de trabalho, os meus sócios, ou alguém que está junto comigo, se essas pessoas não lembram mais de mim, aí de fato eu morri. Cara, não é porque a gente parece o Cortella que eu tô falando isso. Mas... A gente vai disputar aqui quem parece mais no O Cortella é uma franquia, né? Todo gordo de barba agora é o Cortella. Gordinho de barba já é sósia do Cortella. Cara, mas voltando à história, isso realmente transformou minha vida e a maneira de olhar para os negócios. E não só para os outros negócios, primeiro para o meu. Né? Então, em 2015, eu encontro um sócio, que era o Paulo Gaudioso, psicólogo também, mas com uma histórico de trabalho dentro de empresas, não de clínica. E a gente alinhou valores. E eu lembro de falar, cara, estou vivendo um momento de vida assim, assim, assado. Ele compartilhou o nome dele. E a gente resolveu seguir juntos, mas com essa abordagem diferente. A gente começou a conversar sobre essas coisas todas. E quando a gente pensou no nome para a empresa, a gente pensou no qual que é o objetivo fundamental de qualquer empresa de consultoria. Criar valor para o cliente. E naquela época, espantosamente, esse nome não era registrado. Então a gente correu, registrou o domínio, registramos a empresa. E de lá para cá a gente tem trabalhado de maneira muito criativa. Eu trouxe minha criatividade para a área de gestão. E foi aí que nasceu o Mar? O Mar nasceu depois de 10 anos de empresa, praticamente. Foi um amadurecimento. Mas o Mar ele nasceu dessas adaptações metodológicas que a gente foi fazendo. Por exemplo, fazendo planejamento estratégico para campanhas políticas ou para políticos. Eu fui buscar uma metodologia criada no Chile, na década de 70, chamada planejamento estratégico situacional, que tem uma abordagem totalmente diferente
do planejamento estratégico desenvolvido para empresas privadas. Né? E assim, ele tem nós críticos, que eles chamam, que é a maneira de você avaliar se aquele assunto deve ou não ser mexido. Que também é uma coisa que eu acredito que precisa ter um alinhamento. Aquela candidatura tem que ter um alinhamento com aquela população, com aquele eleitor. Totalmente. Tem que dividir propósito e valores com esse cara. A gente até acabou de falar dessa questão de política que a gente vive no Brasil hoje, mas ela é no mundo inteiro. Nós não vivemos um momento isolado no Brasil. Isso é uma tendência mundial. Qualquer um que acompanha a internet e tenta fugir um pouquinho da sua própria bolha, entende que o que nós vivemos aqui não é exclusividade brasileira. Mas então, a maneira de pensar política estrategicamente, ela é diferente de maneira de você pensar uma empresa estrategicamente. Então a gente foi trazendo essas adaptações de acordo sempre com a necessidade do cliente. E foram lapidando, e aí gerou esse produto que é um produto de vocês, diferente, customizado. Porque ele aborda questões de marketing, ele tem análise de perfil comportamental, porque assim, a ideia é que a gente entregue um plano de ação no final, ou a definição dos objetivos estratégicos, que eles são alinhados de acordo com o perfil do dono. Não adianta eu te entregar um plano de ação para um perfil que é analítico, certo? Se você é um cara influente. Se você tem que olhar para dados, se você te entregar um plano que olha para dados e você é um cara de presença, de expansão, isso não vai funcionar para você. É botar um tímido na recepção. Exatamente, isso. Mas deixa eu perguntar um negócio. A gente tá colocar um lateral para jogar como atacante, é colocar um zagueiro para fazer gol. O cara é canhoto e pedir que ele chute com a direita. Exato. Mas deixa eu perguntar um negócio. A gente está chegando no final do nosso podcast. Certo. Se tu pudesse deixar um recado para todo mundo que precisa despertar como empresário para essa resposta do porquê eu trabalho, porquê eu levanto todos os dias. O que tu diria para essas pessoas? Eu diria que se você tem um propósito bem definido, claro, e não só, claro, mas conciso, de maneira que qualquer pessoa consiga entender, você tem um poder de comunicação muito maior do que aqueles que fazem as coisas somente por fazer. Não só para si mesmo, como para as pessoas que trabalham com você. Então, para os empresários, a gente costuma citar, por exemplo, um exemplo de um hospital em São Paulo. Não vou lembrar o nome agora, mas o Paulo fez estágio lá e ele trouxe essa lembrança. O objetivo do hospital era salvar vidas. Simples assim. Simples assim. Qualquer pessoa que trabalha no hospital, do faxineiro ao neurocirurgião, sabe que ele está ali para salvar vidas. Que legal. E será que as pessoas que trabalham com você, e será que você mesmo tem isso claro o suficiente dentro de você? Porque o que nós fazemos na CRI-Valor, e nosso propósito é gerar clareza e direção para as empresas e fazer da atitude das pessoas o motor do crescimento. Esse é o nosso propósito declarado, isso que está no nosso site, isso que a gente fala. Por quê? Você pode até ter clareza do que você faz, por que você faz. Você pode ter um direcionamento. Se você não tiver atitude para fazer a sua empresa virar a chave, você vai continuar catando milho. Tem que ter direção. Tem que ter direção. É isso aí, cara. Muito obrigado. Como diria Zé Roberto Marques, isso é rapport de alma. Muito obrigado pela presença. De nada, se eu puder deixar um último pedacinho aqui. Diga lá. Por favor, acesse nosso site, crivalor.com.br. Nós temos também um blog, que é blog.crivalor.com.br. Lá você vai ter mais informações e no blog a gente costuma também discorrer bastante sobre os assuntos que interessam esse nosso mundo corporativo, sempre com um pensamento um pouco mais aprofundado, porque de conteúdo raso a gente está cheio, ninguém precisa correr atrás disso, mas de coisas mais profundas, às vezes falta uma fonte com informação fidedigna. Legal, dica dada. Visita o blog, visita o site. Isso aí. Fala. Obrigado. Com o Helder, a gente se vê na próxima. Até lá. Valeu.